Glória a Deus. O texto da nossa mensagem nessa noite, lembrando-nos que a quinta-feira o nosso ensino é mais em termos como o que seria uma escola de ensino, ok? O tema abrangente que é preparando ou equipando os santos para a obra do ministério, ele é extremamente sugestivo, porque nós estamos a falar baseado no livro de Salmos 68 e no livro de Efésios capítulo 4. Vamos abrir esses textos para recapitular onde nós estamos, com o intuito ou com o entendimento também de prepararmos os santos para a obra do ministério. Eu fui pensando, meditando naquilo que estou a falar contigo nessa noite, fui meditando isso ao longo do dia, em como há um desinteresse muito alto, muito elevado, de muitas pessoas dentro da igreja em conhecer a palavra ou estarem preparados na palavra. E nós ouvimos que existe uma crítica enorme que é dita a nível social, como se a sociedade estivesse apta para poder entender assim, de que esses pastores não estão bem preparados, ou de que são falsos ou coisa do género. E eu reitero, há necessidade de haver, sim senhora, uma excelente preparação, mas a preparação não vem só da teoria, que a gente, vamos chamar teoria, porque eu estou a mencionar a questão da palavra. Muitos até propõem que teologia iria ser fundamental, seria fundamental para se preparar homens no ministério. Não é verdade, não é mesmo verdade. Reitero, não é verdade. Porém, eu creio plenamente que os homens chamados para o ministério, quer o clero, quer os leigos, devem ser altamente instruídos na palavra de Deus, manusearem bem a palavra de Deus, até porque trata-se de conhecer o teu Deus. Mas eu digo conhecer, não ter informação sobre o teu Deus, porque essa é uma grande diferença. Por isso é que eu disse que o perigo da teologia é obter informação academicamente falando, e conhecer tem a ver com a revelação que o Espírito Santo te traz. Mas eu reitero novamente, eu vou falar, é importantíssimo, principalmente para aqueles que vão formar outros, vão querer guiar outros, estarem altamente preparados para essa obra. Agora, essa preparação não deve ser circunscrita unicamente a nível acadêmico, mas deve também, sim senhora, tem mesmo que é a principal base, a revelação, a relação que você possa ter com Jesus Cristo. Amém? E por isso tudo que eu acabei de dizer, por favor, não suspenda nunca, ou não ignore o que Tiago diz. Ele diz, não sede só ouvintes, mas praticantes da palavra. As pessoas te disserem, não, aqui tem um bom ensino, esse bom ensino você tem que pô-lo em prática. Senão, não de nada te vale. E como é que você põe isso em prática? Começando em oração, começando em ouvir e depois meditar naquilo que você ouviu. Como é que você procede fazendo isso? Eu pego na palavra que o Senhor me dá, medito nessa palavra, me encorajo, procurando diante de Deus me fazer entender mais, vou estudar outros versículos sobre aquele mesmo tema. Enquanto eu medito nesse mesmo ponto, então Deus começa a falar comigo. E então eu vou orar em função daquilo que o Senhor está a falar comigo. Então é muito importante esse princípio, queridos irmãos, muito importante este princípio. Precisamos de entender que o diabo, ele mente, ou seja, a mentira é o oposto da verdade. E ele disse em João 17, a tua palavra é verdade. Então, o que o diabo mais faz é distorcer ou fazer mau uso da palavra. Mas o que me chama nessa noite a atenção, quero falar contigo,
é o facto de haver um desprezo muito acentuado dentro da obra de Deus. Um desprezo de quem serve, um desprezo de quem deveria servir. Daí, quando nós vemos que existem muitos abusos ou extremos dentro da igreja, muitos líderes, vamos assim dizer, que usam e abusam da palavra de Deus. Mas isso é em função de quê, exatamente? Das duas coisas. Alguns líderes com o espírito de Jezebel, eles não ensinam o seu povo para que o povo dependa dele. Mas também tem o outro extremo, de que há uns que, por acharem ter alguma informação, serem rebeldes. Isso não é o propósito do ensino. Por isso é que eu falei, uma coisa é informação, outra coisa é Deus se revelar a ti. Conhecimento. A palavra yada, Y-A-D-A no hebraico, yada, conhecimento, que tem a ver com uma revelação, um conhecimento intimamente passado, ou seja, em que nós, por exemplo, vemos João deitado com o seu no peito de Jesus, então lhe revelando quem é que iria lhe trair. É um perfeito exemplo disso, não é? Mas eu quero apontar para um outro lado, em que eu vejo, estranhamente, um povo indiferente, um povo que procura o pastor para o pastor orar por ele, um povo que procura não o pastor para lhe instruir, um povo que procura resultados, mudanças na sua vida, não porque não seja importante essa parte do ministério de um pastor, mas eu falo especificamente no sentido de que, ao invés das pessoas orarem para conhecerem a Deus, elas querem mudança da situação da sua vida. As situações mudam, mas o seu coração nunca vai mudar. E daí nós conseguimos falar um pouco da idolatria no nosso meio. Logo, queridos amigos, se não houvesse um povo idólatra, se não houvesse um povo indiferente, garanto-te que não haveria as mentiras que entram dentro da igreja, ou nos púlpitos mesmo, até vou assim dizer, isso seria filtrado. Por isso é que está escrito no livro de Apocalipse: provastes aqueles que se diziam apóstolos e os achastes mentirosos. Como é que você pode provar? Como é que você pode filtrar se você não conhece ou se você é indiferente? Amém? Então, quando você tem temor a Deus e você genuinamente quer conhecer Deus, aí está a grande questão. Eu estou hoje na qualidade de um ministro do Evangelho e eu posso te garantir o seguinte: o melhor momento para mim não é a pregação do Evangelho. O melhor momento para mim não é ministrar, nem é liderar a igreja. Como eu daria tudo para poder ter alguém a quem eu delegasse a igreja e eu descansava na minha comunhão com Deus. É mais importante. Você dá conta que Elias não liderava a igreja, Eliseu não liderava a igreja, mas Moisés liderando a igreja, a Bíblia diz que Jetro, o sogro dele, disse: o que é que estás a fazer, Moisés? Tu vais te matar dessa maneira. Então, há uma sobrecarga enorme, às vezes, sobre os ombros dos pastores, quando lideram a igreja. Muito acentuado hoje, principalmente, porque, às vezes, naquela regra de liderança ou de negócios, em que 20% dos membros da igreja fazem o trabalho de 80%, que os 80 só assistem, né? Então fica tudo sobrecarregado. Mas o ponto todo não é questão de fazer o trabalho. Eu queria que você anotasse isso no teu coração. É a questão de que, se calhar, só 20% é que vão receber o galardão. E se calhar também é só que 20% é que sabem proteger. Só 20% é que sabem ficar de pé e não se manter, e não se deixar esfriar. Por quê? Porque se calhar 80% dedica-se unicamente em como alcançar os seus desejos, não mais nas vias do pecado, não mais nas vias do mundo, mas agora dentro da igreja, porque Deus é bom, porque Deus ajuda. Então, nós temos, o nosso interesse é de transformar, baseado no livro de Isaías 60, onde ele diz: o menor virá a ser meu, e meu uma poderosa nação. Eu acredito plenamente na mensagem de Cristo, onde Cristo é a semente da nova criatura, onde você, recebendo o Evangelho de Cristo Jesus, reconciliado com Deus, você foi chamado para atingir a plenitude de Cristo, a estatura completa de Cristo. Então, preste bem atenção. Não seja roubado além de falsos ensinos, não seja roubado por
ter um bom ensino e não pô-lo em prática. É de igual modo um erro grave. Amém? Então, vou nessa noite falar sobre o livro de Ageu. Glória a Deus. No livro de Ageu, diz assim no verso 1, no ano segundo do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Saltiel, o príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz não ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E veio, porém, depois a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, amém, há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Glória a Deus. Eu quero nessa noite, começar pelos primeiros versículos que nós acabamos de ler no segundo ano do rei Dário. O rei Dário você pode estudar acerca do rei Dário no livro de Daniel. É muito interessante que o livro de Ageu está associado ao livro de Daniel, mas também está associado ao livro de Esdras, como nós vamos olhar nessa noite. Mas eu queria parar aqui neste texto e te fazer entender que Deus revelou o que o povo dizia e o Senhor falou outra coisa, lhes dizendo: apliquem os vossos corações. Qual era a condição espiritual daquele povo? Diz aqui, o povo dizia: não é ainda o tempo em que temos de nos dedicar a servir ao Senhor. Temos que nos dedicar a servir as nossas casas. E então o Senhor lhes pergunta: é tempo de vocês habitarem nas vossas casas estucadas e a minha casa ficar deserta? Glória a Deus. Eu quero que você entenda o contexto desta passagem para que você possa compreender a mensagem que nós estamos a falar nessa noite. No livro de Efésios 4, verso 8, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus levou cativo, Cristo neste caso, levou cativo o cativeiro, falando da redenção e a derrota de Satanás, levou cativo o cativeiro, libertando nós que estávamos no cativeiro, e deu dons aos prisioneiros, aos homens. Isso fazendo referência à profecia de de Salmos 68, verso 18. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Para que com o objetivo? De habitar no meio deles. Agora, Deus só habita no meio do seu povo, de um povo santo. Então, Ele deu dons para que esses homens, estes dons, nós falamos no livro de Efésios, para que esses dons santificassem e aperfeiçoassem o povo para a obra do ministério. Eu disse algo muito interessante, algo muito ousado no início, que teologia em si não te prepara para o ministério. Teologia não te prepara para o ministério. Se você já ouviu essas coisas não sei quantas vezes, deixa eu te avisar mesmo. Teologia não prepara ninguém para o ministério. Por isso é que você precisa de entender que os maiores teólogos desse mundo são ateus. E muitos deles contribuem danosamente contra o Evangelho. Quando você vai estudar teologia acadêmica, muitos dos professores vão te dizer: não vim te provar a existência de Deus. Nenhum professor teológico de teologia tem a competência de provar a existência de Deus. Nem é seu papel. Além do mais, você sabia que não existe só a teologia cristã? Existe teologia em torno de todas as outras religiões. Então, você tem que ter cuidado, que isso não te prepara. Agora, dá-te uma boa e importante bagagem. Mas então, o que é que nos prepara? É exatamente essa minha questão. A comunhão, a revelação que Deus nos traz na sua palavra, através de Jesus Cristo. Repara o que eu acabei de dizer aqui. Para que Deus habitasse no meio deles. Então, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas são os 5 ministérios chamados os dons de Cristo. Ouça, presta atenção.
apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas são os 5 ministérios chamados os dons de Cristo. Em Efésios capítulo 4. O que é diferente de Gálatas capítulo 5, que fala dos frutos do Espírito. Amém? Frutos do Espírito. Mas em 1 de Coríntios, ele te fala dos dons do Espírito. Então aqui em Efésios, nós estamos a falar de dons de Cristo, mas por outra, existem os dons do Espírito Santo. Preste bem atenção, porque isso é extremamente importante. Por quê? Porque você ouve alguém profetizou, por exemplo, e você assume que ele é profeta. Não. Existe o profeta que é dom de Cristo e existe um dom, habilitação do Espírito Santo em profetizar. A habilitação do Espírito Santo em profetizar não faz de ti um profeta. Alguém pode, por exemplo, cantar, mas não faz de ti um ministro de louvor. Ponto. Logo, o que acontece? Há muito que não é profeta que está a profetizar. Há muito que não é apóstolo, mas que está a fazer. Há muito que não é pastor em termos de ministério, mas está a pastorear. É lógico que os erros vão começar a acontecer. Todo engenheiro que não tiver bem forjado naquilo que é a sua profissão, a ponte vai cair. E então, o que acontece? Nós temos os escândalos que muitas das vezes vamos ouvindo e vamos tendo. E muitos dos escândalos, vou-te dizer assim mesmo, a maior parte dos escândalos você não ouve. E o maior escândalo, ele é silencioso. Não existe algo mais escandaloso do que um falso ensino. Não existe algo mais escandaloso do que um falso ensino. Porque você fica na tua mente pensando que você conhece Deus, mas afinal o Deus que você está a falar é o diabo que nós estamos a ler nas Escrituras. Amém? Ontem à noite fizeram uma pergunta, pastor Mauro, uma pergunta importante. É só para você ter... Hoje eu não vou estar a explicar muitas coisas, eu falo da importância desses ensinos que eu estou a trazer. Alguém ontem falou comigo, mandou uma mensagem, pastor Mauro, eu acabei de ouvir uma pregação, onde esse homem, este pastor, e foi-me dito assim, ele só fala mal dos outros pastores. E eu lhe disse, é assim, minha querida, o que está a fazer muito pastor aparecer hoje é criticar os outros. Porque se ele tivesse mesmo mensagem, ele prega Cristo. Mas ele critica os outros em função do quê? Apanhando os ofendidos dentro da igreja, os ofendidos dizem, não, alguém afinal é também do meu entendimento. Então você nunca viu tanta divisão ou tanta discórdia como, por exemplo, se vê dentro da igreja evangélica. Mas, por exemplo, você não vê esse tipo de confusões dentro da igreja católica. Por quê? Porque uma casa dividida não pode ficar de pé. Então, o intuito é Satanás dividir a casa. Na católica ele não quer dividir, ele é que uniu aquilo. A igreja católica foi Satanás que uniu a doutrina de Cristo com a doutrina pagã. E deu o que deu. Católico significa universal. Ou seja, essa unidade é com o que estava a nível mundial. Os diferentes níveis de idolatria ou doutrinas demoníacas a nível mundial. O que é que eu te estou a querer dizer para você entender melhor? Por exemplo, quando a Igreja Católica entra em qualquer região, ela adota o sistema, ela é como chuchu, ela abraça. Já deste conta que na Europa a estátua da Igreja Católica é branca. Mas em Angola também tem uma estátua negra. No Brasil tem uma estátua negra. Da onde é que é isso? Você está a entender isso? Ou seja, a católica deixa eu te explicar outra coisa, para você não pensar que eu estou fazendo e falar mal da igreja católica. Isso, que eu te disse, isso é ensino. Okay? Quando você vai, por exemplo, para a igreja anglicana, muitas das vezes não ouve esse termo, você ouve o termo igreja da Inglaterra. O que é a igreja da Inglaterra ou a origem da igreja da Inglaterra? Havia uma rainha que era protestante, mas que ela precisava do apoio de todos para que não houvesse divisão entre católicos e protestantes. Você já ouviu falar, já ouviu aquela música Cranberries, Zombie? Eu vou cantar só um bocado, vou tentar me lembrar aqui da música.
My father, night and day. It's not me, it's not right. Na, 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 na. In your head, they are dying. Zombie é o título da música. Essa música, se você prestar bem atenção, e não fica escandalizado, pastor está cantando música do mundo. Não, não, não. O livro de Tito, Paulo disse, o vosso poeta já disse mesmo, ou seja, Paulo entendeu o pensamento do povo lendo os poetas. Por favor, não vamos ser astronômicos nem de Marte, amém? Vamos ser sérios. Essa música de Cranberries, ela canta em relação à guerra na Irlanda. A guerra na Irlanda é o que eu estou a falar da Igreja da Inglaterra, tem a ver com a luta entre os protestantes e os católicos. Belfast, se você entender um pouco da história, é exatamente isso. Então, a rainha da Inglaterra, para evitar essa divisão no reino, ela junta as duas igrejas, católica e a protestante. Quando você ouve falar da versão das Escrituras, a versão do rei James é literalmente a mesma coisa. O rei James foi instruído por eruditos para preparar-se para o reinado, e então ele pediu que teólogos católicos e teólogos evangélicos traduzissem a Bíblia, não um a favor de Maria, nem o outro a favor do protesto. Então, eles tentaram e traduziram do original para o inglês. Por isso, é uma das mais fiáveis versões das traduções bíblicas. Agora, preste bem atenção. Daí surge a Igreja Anglicana, ou a Igreja da Inglaterra, que tem uma característica. A doutrina da Igreja Anglicana é completamente protestante. Você ouvirá falar de dons do Espírito, você ouvirá falar de ministérios do Espírito Santo, de ministérios de Cristo, coisa que você não ouve falar na católica. Mas a tradição da igreja anglicana é católica. Você vai entrar dentro da igreja, tem estátuas, como na igreja católica. Mas o que sai do púlpito é o que sai da igreja evangélica. Tanto que você entra dentro da igreja anglicana, aquelas estátuas, por mais erradas que estejam, você não sente nada nelas. Ao contrário da estátua da Igreja Católica, que é o foco da adoração. Lá é simplesmente histórico, mas sem adoração, por causa do ensino. Amém? Então, eu estou só aqui a te dar alguns entendimentos nessa noite da importância de você sentar e aprender. A maior parte das pessoas que às vezes eu fico a observar, que dizem estar na igreja, que dizem até ter sido enganadas dentro da igreja. Querido irmão, você só é enganado quando você tem espírito de engano em ti. Por quê? Porque está escrito que o Senhor é o meu pastor, Ele me levará a águas tranquilas. Ou seja, o Espírito de Deus testifica em nós o que é dele e o que não é dele. Então, tendo um povo que não conhece Deus, é muito fácil enganar. Mas tendo um povo que é de Deus, eu vou dizer quem você é. Eu vou testar no Espírito e vou saber se você veio, de onde veio, quais são as tuas intenções, quais são os teus pensamentos. Então, quando se apela, não, esses pastores estão a enganar. Não, para. Para todo falso pastor existe uma falsa ovelha. Vou repetir. Para todo falso pastor existe uma falsa ovelha. Por que ele não me engana a mim? Por que ele não te engana a ti? Por exemplo, quando uma mulher diz, não, eu fui àquela igreja e o pastor disse que tinha que tocar nas minhas partes íntimas para me fazer qualquer coisa. Minha querida irmã, pudor então morreu aonde? Na porta da igreja? Ou já era teu hábito? Antes de você falar assim, houve uma altura uma mulher, uma jovem dentro da igreja, que veio e disse-me que que não é pastor, não pode ser, pastor não é isso. Você precisa de entender isso. Eu hoje ouvi uma notícia estranhamente ridícula. Por acaso estava sentado e vi essa notícia. Assim foi dita a notícia. Inspetor dos bombeiros assassinou a mulher dele. Não. Quem que assassinou? Foi o inspetor ou foi o marido? Não é a função que assassinou. Foi o homem, na qualidade de marido, correto?
Ele foi condenado como inspetor ou como um homem que matou, como homicida? Então, você tem que parar de atacar a instituição e proteger a instituição porque o crime não é transmissível. Logo, imagina só que digo, pastor fez. É o pastor? Você tem que entender a diferença disso. Não é o inspetor matou. Não, foi o marido que matou. Amém? Então, se disser a jornalista morreu, não, quem morreu foi a pessoa. Tanto é que vão continuar a ver jornalismo. Só que nós, nessa sociedade culturalmente falando, a nível de reputação, há até esposas que chamam o seu doutor meu marido. Não pode lhe tratar por marido. Tem que lhe tratar pelo título. Então, o que acontece? É lógico. Nunca vai se, por exemplo, nesse caso, não vai se atacar os bombeiros, agora estão a matar as pessoas. Mas, por exemplo, se você disser o pastor matou alguém, logo pronto, né? Vai se atacar quem? Todos os outros pastores são assassinos. E isso é o que, por exemplo, houve um sociólogo em tempos atrás, no início da pandemia, que apareceu uma peça de televisão na TPA, em que ele disse, esses pastores homicidas, porque havia cultos no tempo da pandemia. Quer dizer, ele é sociólogo, ele entende um pouco de mexer na mente. Quando ele está a dizer pastores homicidas, então vamos dizer que os políticos são homicidas. Não podemos fazer isso. Porque os políticos estão a reunir no tempo a mobilizar as massas no tempo do coronavírus. Então, tem que haver muito equilíbrio quando nós falamos as coisas e responsabilidade na maneira que se fala, para não incendiar, porque a língua é um pequeno membro do corpo, mas tem um poder de alcance enorme. Experimenta só discussão, duas pessoas que já estão com fogo na cabeça a discutir, vem mais a língua aguda da mulher que assobia mais e diz, finhoco, pronto, guerra. Então, tem que ter um pouco de cuidado nesse ponto que eu estou aqui a mencionar. Amém? Então, quando você ouve o testemunho desta jovem, e que ridículo! Ela disse que na sua igreja, de onde ela saiu, foi para lá o outro que lhe disse que o problema que ela tinha de fluxo irregular menstrual, ele tinha que fazer um ato profético. E eu perguntei, quando eu ouço falar isso, eu já fico assim, ato por quem? Desculpa, você não vai dizer que você daria conta disso porque você é vivo. Ou você conhece Deus, ou você não conhece. Eu consigo dar conta do erro porque eu conheço Deus. Eu sei, Deus não é isso. Você reconhece a voz da tua mãe, então você sabe, se a tua tia te chamar, você não vai dizer que foi a tua mãe que te chamou. Logo, se você conhece, Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, como é que você não soube dar conta que aquilo não era a voz do Senhor? Porque você não é ovelha. E pelos frutos se conhece a árvore. Em vez de dizer só pastores, presta atenção aqui nessas ovelhas estranhas. Então ela disse que, não, porque o ato profético foi que ele deveria tocar nas minhas partes íntimas. E eu lhe disse, moça, o que é que tu fizeste? Ela disse, vou fazer o quê? Se ele é pastor. E não, todos nós ficamos chocados. Ai, meu Deus, como é que você faz isso? Como é que você permite isso? Meu Deus, ou alguém vai dizer, esses pastores. Capta. Essa mesma jovem, um tempo depois, e foi nesse ano, e era próximo ao Natal, quando ela estava conosco na igreja, e a família dela tinha se desligado dela, porque ela abandonou a igreja, que estava lá, então ela veio e juntou-se a nós. Então o resultado qual foi? Fomos numa noite, estávamos a jantar, e então ela foi jantar conosco a casa. De repente, o que aconteceu? Estamos à procura da jovem. Eu já estava assim meio preocupado com a moça, porque ela não estava emocionalmente bem. A casa não era muito grande, né? Procuro por ela na casa de banho, não está. Procuro lá no corredor, não está. Vou até a escada, não está. Esse cara que desceu, deixo, não está. Disse, meu Deus, o que aconteceu com a moça? Será que ela lhe deu um estalo, saiu de casa? Vou até o meu quarto para saber se a minha esposa que estava a dormir encontrou. Sabe onde é que está a moça? Porque a minha esposa tinha ido fazer adormecer o bebê. Eu vou bater a porta do quarto, abro a porta do quarto, estou a ver 2 esqueletos na minha cama. Um é da minha mulher e o outro era dela. E com a simples cara de pau, a mesma moça que disse que um pastor mexeu nela, ela me pergunta, e vou deitar onde? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a decência que você tem, uma mulher, deitar-se na cama de um homem casado? 2. E se fosse minha mulher que a encontrasse lá e eu não soubesse? Que eu estou a dormir e ela coisa. Graças a Deus que não fui eu.
Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você já a tomou por vítima? Para todo falso pastor tem uma falsa ovelha. Eles só conseguem fazer isso com pessoas que não se interessam em conhecer a palavra de Deus, para que então eles possam filtrar o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu espero que isso tenha te ajudado ou te encorajado a ser sério no que implica sentar e aprender, sentar e conhecer Deus, não ter só informação. Como é que eu já te disse isso, queridos irmãos? Você tem essa informação, eu vou te ensinar, vou te dar muita informação, mas cabe a ti você pegar e estudar a palavra por ti próprio. Cabe a ti você pegar e alimentar-se, porque o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então saiba que é importante, Deus está à tua espera, que você comece a ter uma relação com Ele, uma relação pessoal por meio da sua palavra e por meio da oração. Queridos irmãos, eu lamento muito que haja esse tipo de situações, mas eu não posso acudir a essas ovelhas, porque isso é falsa ovelha. Isso é uma falsa ovelha. Então eu lamento muito que há muitas coisas tristes que infelizmente se apoderam dentro da igreja, mas a verdade é uma, nós conhecemos um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, no livro de Ageu, preste bem atenção, no livro de Ageu, o Senhor diz, o povo diz que não é tempo dele edificar minha casa, mas as suas casas, elas devem ser edificadas. Agora, por que eles não deveriam edificar a casa do Senhor, mas estavam a edificar as suas casas? O que aconteceu para a casa do Senhor não estar em condições? No livro de Esdras, capítulo 5, repare rapidamente comigo, eu vou pedir aqui, por favor, que seja lido para me auxiliarem, para sermos mais rápidos. Esdras, capítulo 5, no versículo 1. Esdras, capítulo 5. Glória a Deus. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ok. Então nós temos dois profetas que os ajudavam. Quem eram esses dois profetas? Ele deu o nome Ageu, que é o livro que estamos a ler, e o próximo livro que é Zacarias. O livro a seguir Ageu e Zacarias eram os dois profetas que encorajavam os trabalhadores. Eu na semana passada, acho que na terça-feira, eu disse, encorajamento é para os trabalhadores. Arrependimento é para o pecador. Então não se ponha a encorajar o pecador. Você vai encorajar o quê? O pecado dele. Porque no livro mesmo de Esdras, capítulo 2, no versículo 1, nós lemos algo. Os quais vieram com Zorobabel. Não, Esdras capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Eles estavam no cativeiro. Esse cativeiro foi profetizado pelo profeta Jeremias, que eles ficariam 70 anos na Babilônia. O livro de Daniel, o profeta Daniel lendo, vamos rapidamente, só para fazer só para termos uma noção, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Perdão, eu vou pedir que nós possamos ler Daniel 9, amém? Vamos ler Daniel capítulo 9, no versículo 1.
No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, Que Dário, que é aquele que nós lemos, eu quis ler Daniel 9, não 10, mas aqui no livro de Ageu, a primeira passagem que eu li, no ano do rei Dário. Nesse ano do rei Dário, no segundo ano do rei Dário, é onde eles começam a construir o templo. Mas no primeiro ano do rei Dário, Daniel capítulo 9. no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias... Ao profeta Jeremias. Então nós estamos a ver que Daniel, Jeremias, Ageu, estes são todos interligados, ok? A seguir. Em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Glória a Deus. Então, ele entendeu 70 anos que era a profecia, o tempo profetizado de cativeiro, e então o Senhor libertou eles. Esdras leva eles de volta do cativeiro para Jerusalém. Mas em Jerusalém eles encontram um muro desfeito, aonde o livro de Neemias dedica-se a falar sobre a construção do muro. Mas no livro de Ageu falamos da construção do templo. O templo de Deus era para que Deus habitasse no meio deles. E aqui no versículo 1, verso 2 diz: o povo diz que não é tempo de preparar a casa do Senhor, que é chamada casa de oração. Este mesmo templo que eles estão a construir é o templo que os discípulos disseram a Jesus que levou 46 ou 49 anos a ser construído. 46 anos. Este mesmo templo aqui é o templo que Jesus encontrou, mas que lhe levou 46 anos. Por que demorou 46 anos? Porque eles diziam que não era tempo de construir. Eles estavam a ser negligentes, estavam a desprezar o templo. Eles estavam a desprezar a razão ou o objetivo de Deus naquele templo, que era habitar no meio do povo. 2, e que aquela casa seria chamada casa de oração por todos os povos. O que é que eles estavam a fazer? A cuidarem das suas vidas. Eu acho que isso é uma figura clara daquilo que acontece no dia a dia. Um grupo de pessoas que vai à igreja a pedir casamento, a pedir isso, vou casar com aquela moça, o pastor vai orar por mim para nos dar emprego, vamos fazer isso, dar sorte no negócio, todas essas coisas. Mas de buscar Deus, edificar a casa do Senhor para Deus habitar no meio do povo, que significa que você tem que ser santo, significa que você tem que se arrepender. 3, que tem a ver com orar pelas nações, esse não é nosso interesse. Então você olha para a igreja hoje, olha para o tipo de mensagens hoje, um encorajamento horrível sobre o pecador. Nós não queremos saber se vamos fazer casamento de quem. Basta casar dentro da igreja. Para depois postarmos nas redes sociais, deu certo. Não queremos saber. Nós não queremos saber. Nós não queremos saber. Se alguém chegar e nos disser, pastor, ora só pelo meu negócio, eu nem sei qual é o negócio. Imagina só se o homem que me disser, pastor, ora pelo meu negócio, o negócio dele é para o quê? Não, pastor, para prosperar o negócio, estamos a precisar de clientes. Imagina se a coisa dele for casa mortuária ou venda de caixão. Não ignora, porque você pode estar a pensar que isso é brincadeira. E se for cigarro que ele vende? E se for droga que ele vende? O que a Bíblia diz? Não imponhas as mãos sobre alguém precipitadamente. Então, como é que você vê essas coisas acontecerem? Por falta de preparação. Número 1. 2. Falta de amor ou zelo pelas coisas do Senhor. Já não nos interessa o objetivo do fim da nossa fé, que é a salvação das almas. Nos interessa o quê? Se calhar é o que está a dar. Por isso é que você depois vai ver as pessoas da igreja dizerem este pastor famoso, aquele pastor não famoso. Quando você ouve falar disso, então você saiba que a igreja em Angola é carnal. Por quê? Porque Paulo disse em Coríntios, eu não vos pude alimentar com alimento sólido. Por quê? Porque vocês são carnais. Vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Quem somos nós, senão colaboradores, enquanto Deus é o dono da obra? Mas nós vemos esse argumento naqueles ditos espirituais que conseguem entender, não, esse é de Deus, aquele não é de Deus. Come on.
Nós estamos a falar de uma igreja imatura. Porque quando tem uma igreja séria, incomoda o diabo. Quando você tem uma igreja séria, ela expulsa Satanás da cidade. Ela é luz da cidade. Não é brincadeira, ela é luz da cidade. Creio ter falado por alto de um que foi dizer, em profecia, vejo na tua vida Deus a enviar um general. Anunciou logo já general. Eu está. Isaías 11. O espírito de sabedoria, de conselho, de poder, de temor ao Senhor estariam sobre ele. Isaías 53. Isaías 40 profetizou a voz que clama no deserto. Isaías 53, ele profetizou. Quem deu crédito à nossa pregação falou dos apóstolos. Em Isaías 53 ele falou que sofrido não abriu a boca como uma ovelha no matador, experimentado nas dores, desprezado em homem em quem não víamos beleza nele. Ele profetizou acerca de Cristo. Isaías 61. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele profetizou que Jesus, o Cristo, o homem que carregava o Espírito e que derramou o Espírito sobre a igreja. Mas Isaías não viu nenhuma dessas promessas se cumprirem. Isaías era o profeta chamado o profeta messiânico, porque foi o que mais profetizou sobre Cristo. Porém, 700 anos antes de Cristo, ele não viu a profecia dele se cumprir. Se você acha que profeta genuíno é o que fala e acontece amanhã, você está muito enganado. Cuidado com isso. 700 anos. Logo, quando você diz, não, foi falado, já aconteceu, não significa que isso tenha sido de Deus. E a moça deu testemunho 2 semanas depois, não, realmente, me apareceu um general, agora eu sou amante dele. Isso não podia ser o Espírito de Deus. Não pode ser o Espírito de Deus. Esse mesmo dito profeta encontrou alguém no caminho que era membro daqui da igreja, curado de sida. Lhe disse, depois de ser curado, ele disse, Deus está me dizer que você não deve ir à igreja. Você tem que ficar 40 dias em jejum. Quando ele saiu do jejum lá de coisa, da santificação, de buscar a face de Deus. Hein? Veja só, hein? Não veio mais para a igreja, agora foi lá. Agora vai lhe ver, para ver como é que ele está. Vai lhe ver como é que ele está. Saiu daqui curado, vê como é que ele está. E foi completamente curado, clinicamente provado que ele tinha sido curado. Vê como é que ele está. Triste. Por quê? Número 1. Dizemos que não é tempo de nos dedicarmos a construir a casa do Senhor. O que é que significa isso? Não é tempo de você se dedicar em conhecer Deus, em preparar-te para ter um encontro com Deus. Então, há uma pergunta que normalmente se diz ou faz em termos de evangelismo: se morres hoje, para onde estarás? É onde que as pessoas ficam assim meio compelidas. Não, meu Deus, eu não quero morrer e ser achado no inferno. Tem que aceitar Jesus hoje. Ele não entendeu nada. Você só lhe colocou medo. E ninguém é salvo pelo medo, mas pela fé. Mas nessa noite, para quem já é cristão, deixa eu te fazer essa pergunta. Se realmente você morresse hoje, o que você diria ao Senhor? Ainda não construí tua casa? Porque estava dedicado a construir minha casa? O que você diria ao Senhor? Como é que você se colocaria? Falava hoje com o Otávio, eu falei algo importante. Quando o Senhor me disse na Inglaterra, o teu tempo na Inglaterra acabou. Entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Você vai entrar em pânico. Eu estou a falar genuinamente. Quando eu tenho consciência de que tenho um tempo para começar e um tempo para terminar, mas você não sabe o tempo para terminar, e o Senhor me disse acabou, nem todos vocês vão ouvir dizer. Aqui tem um jovem, João Silva, que diz que não percebeu a pergunta. Qual a pergunta? Faça de novo a pergunta para eu poder entender a pergunta. Se puder, no comentário. Ok? Diga. Se morrer hoje,
essa pergunta é muitas das vezes feita no evangelismo. Se você morrer hoje, para onde é que você vai? E a pessoa cheia de medo vai dizer, não quero ir no inferno. Mas ele não foi salvo pela fé. Você lhe atormentou. Você lhe amedrontou. Mas para quem já é salvo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se você morrer hoje, o que é que você vai dizer ao Senhor? Então viva de tal modo que você tenha que responder com gozo, com paz. Porque você sabe que você fez a tua parte. Quando o Senhor me disse, teu tempo acabou, eu entrei em pânico. E eu perguntei ao Senhor. Queridos irmãos, não perguntei com quem vou deixar casa, não perguntei com quem vou deixar carro, não perguntei com quem vou deixar isso. Nem a igreja, nem os membros já das células, não. Eu perguntei, Senhor, será que eu cumpri o que eu tinha que fazer? E eu te garanto que se eu tivesse hoje o Senhor a me dizer, vais voltar para a Inglaterra por 5 anos, eu te garanto que muita coisa ia mudar. Eu tinha que mudar muita coisa. Porque eu sei que ainda que o Senhor tenha me dito, fizestes um bom trabalho, eu sei que ali eu podia melhorar. Eu sei que ali podia ser mais sério. Eu sei que ali poderia ser mais dedicado. Mas, queridos irmãos, eu quem te disse que... Eu não te disse que eu não era dedicado na oração. Eu não te disse que eu não era dedicado... eu não te disse que eu não era dedicado em servir o Senhor. Eu estudava na escola bíblica de manhã até às 13, das 14 até às 22, mais ou menos, às vezes meia-noite. Eu trabalhava dentro da igreja. Mas dentro desse período, eu pregava o evangelho nas ruas. Eu liderava os grupos que eu liderava. Eu era extremamente dedicado nas coisas do Senhor. Mas tenho consciência que se calhar eu teria feito melhor. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Essa questão de ser sábio é a questão também de ter zelo. E quando eles olharam e entenderam depois da ressurreição o que estava escrito sobre Jesus, zelo pela tua casa me consumiu. Quando, queridos irmãos, eu tenho zelo pela minha casa, eu vou desprezar a casa do Senhor. Eu já cometi muitos erros no ministério. Muitos erros. Erros de zelo. E eu vou partilhar um ponto contigo. Há 10 anos, aproximadamente há 10 anos atrás, nós começamos a igreja, uma missão no Lubito. E essa missão no Lubito tinha sido, da parte de Deus, estabelecido que não seria eu a financiar, mas os membros da igreja que deveriam financiar a missão. Nesse sentido, naquela de estar a fazer as coisas e ver que os membros não estavam ou deixaram de financiar com dada negligência, não hoje, amanhã, o meu zelo fez com que eu tirasse das minhas finanças pessoais e colocasse as minhas finanças para manter a missão do Lubito. De repente, eu sei que eu vou mesmo falar aqui o número. Foram 4.800 dólares que eu gastei das minhas finanças pessoais e investi na missão do Lubito. Para descobrir que a fonte secou. Todas as minhas finanças bloqueadas. Até o dia que eu já não aguentava, porque já havia 2 meses que esses 4.800 era o dinheiro de 6 meses de renda. Da minha casa. Só vamos falar de zelo, não é? Eu já cometi erros dentro da igreja, em que eu não tinha problema em tirar da minha casa para dar ao Senhor. Dar na casa do Senhor. Mas preste só bem atenção ao que eu vou te dizer. O Senhor falou comigo que a obra do Lubito não era eu a mexer. Mas eu via deixarem cair. Lembra quando a Bíblia diz que Uzá e Davi colocaram a arca da aliança em cima da carroça de bois e Uzá viu a arca da aliança cair, estendeu a mão? Eu vi aquilo a cair, eu fui tentar segurar para que isso não acontecesse. E de repente, o que aconteceu, minhas finanças bloquearam. E o Espírito Santo, eu fui orar, eu lembro-me perfeitamente como no dia de hoje. À noite, sem luz no prédio, eu desci para ligar o gerador, mas no meu espírito a chorar. São 2 meses, Deus. Por que as minhas finanças estão a ser retidas? E eu a descer as escadas, quer dizer, mas quando você está em trevas,
e você começar a buscar o Senhor de todo o teu coração, Ele vai falar contigo. Se dizes que não fala é porque você não está a buscar de todo o teu coração. Eu disse, Senhor, onde é que eu errei? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta, especialmente quando você espera ouvir a resposta. Disse, Senhor, onde é que eu errei? E o Senhor me fez a seguinte pergunta. O que é que eu te disse sobre a missão de Lubito? Eu disse que era para não mexer, eles é que tinham que suportar a missão. E o Espírito Santo me disse, e o que é que fizeste? Quando o Senhor me fez essa pergunta, o que é que fizeste? Oh! No meu coração quebrantou. Por quê? Porque no meu zelo eu fui desobediente ao Senhor. No meu zelo eu errei contra o Senhor. Eu mantive a obra, mas errado contra o Senhor. Amém, igreja? Errei em desobediência ao Senhor, por zelo. Então já cometi erros dentro do ministério. Agora, no momento em que eu pedi a Deus perdão, naquela mesma hora, o coração pesou. Por quê? Porque eu expus a minha família, sujeitei a minha família a esse aspecto. Porém, quando eu me arrependi, no dia seguinte, uma quarta-feira ou quinta-feira de manhã, às 7 da manhã ligaram para mim. Senhor Mauro, bom dia. Só para lhe dizer que o seu dinheiro está desbloqueado. O que tinha bloqueado o meu dinheiro foi a minha desobediência. E se não tivesse bloqueado, eu ia gastar tudo. Porque zelo pelas coisas do Senhor não me falta. Mas no momento me faltava sabedoria. Porém, queridos irmãos, qual era a sabedoria que me faltava? Em que a obra não é feita só pelo pastor. Os membros da igreja têm a sua responsabilidade. E se pastores estão a me ouvir, ou trabalhadores dedicados, sabe o que eu estou a dizer? Muitas das vezes nós transportamos todo o peso para nós. Não vamos fazer. E às vezes vamos mesmo ter fé, dedicação, zelo de montar ou alugar um estádio para pregar o evangelho, contando com pessoas que pura e simplesmente desprezam e você passa um rio de vergonha. Não é porque você não é sério. É porque as pessoas a quem você está a servir ainda vêm ter contigo, pastor, então quando é que é? Vamos assistir. E te deixam sozinho a pagar todas as coisas. Essa é a verdade. Esse povo diz que não é tempo de cuidar da casa do Senhor. Quando é que será tempo de cuidar da casa do Senhor? Mas da tua casa é tempo. Então, vamos ver em contexto histórico. Voltaram da Babilônia, tudo estava destruído. E começaram a fazer o quê? Os seus negócios, a sua casa, estabelecer tudo para que eles tivessem... Agora, saíram do cativeiro, né? A guerra acabou. É a nossa oportunidade. Os terrenos estão aí. Daqui a dias isso vai ficar pequeno. Porque nós chegamos agora, os outros estão a vir. Quem ocupar agora, amanhã, quem comprar esses terrenos, amanhã vai vender esse terreno muito... Isso não é o que aconteceu em Luanda desde 2002? E quando fomos dar conta do que aconteceu? Ninguém teve zelo pela casa do Senhor. Antes diziam, ora, igreja ora por causa da guerra. Quando acabou a guerra, fecha essas igrejas. Esses pastores, esses bandidos, lumpen. Então quando cheguei em 2005, assim que eu cheguei, vais preso. Fiz o quê? Vais preso. Eu não entendi nada. É o desprezo que nós temos pela casa do Senhor. Queridos irmãos, como é que nós podemos resolver isso? Efésios capítulo 4, no versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Exatamente. Se o povo for treinado, quem vier soprar ventos falsos aqui não vai ser levado. Mas, queridos irmãos, isso não é só no púlpito.
Isso não é só no púlpito. A igreja tem um papel muito forte na área da intercessão. Deixa eu te ensinar. Eu vou colocar algumas coisas em prática, em termos práticos. Há uns anos atrás, eu diria 3, 4 anos atrás, ou um bocado mais do que isso. Se calhar 6 anos. Eu tive um sonho violento, em que eu acordo sobressaltado. Eu disse: Deus, o que aconteceu? Eu acordei sobressaltado. O que aconteceu, Deus? Eu entrei num centro comercial, todas as lojas fechadas. Aquele centro comercial deserto. Quando eu te digo todas as lojas fechadas, não era porque o expediente acabou. Tudo encerrado. Comércio encerrado. E eu encontro um grupo de homens que foi brutalmente agredido. Eu disse: Deus, o que aconteceu? Eu cheguei para eles, perguntei: o que aconteceu? E tinha homens com curativos no rosto, braços partidos, cabeças partidas. Eu disse: Deus, o que aconteceu? Eu cheguei para eles: quem fez isso? E um deles vira-se para mim. Ele disse: foi a China. E ele me disse claramente: presta bem atenção ao que eu estou a te dizer. PGR, Finanças, Comércio, eram os ministérios que estavam lá brutalmente espancados. E alguns outros. E eu olhei, disse: Deus. E o Senhor me disse: para te mostrar. Tempos atrás eu vi sobre África, no leste da África, uma águia deitada e levantar-se pela sua cabeça e olhar para o Oriente. E o Espírito Santo me disse: a África se levantará para começar a ver o que a China está a fazer. Eu falei com alguns dirigentes. Me disseram: isso não tem nada a ver conosco, na nossa religião. Não é questão da nossa religião. A igreja tem esse papel de ser voz do deserto, de ouvir, de proibir e de permitir as coisas no Espírito. Profetas têm esse papel. Apóstolos têm a função de edificar a igreja, os santos, para que eles saibam quem Cristo é e lhes revelar Cristo. Nós vemos isso no livro de Atos 19, o papel apostólico. Paulo chegou em Éfeso, falamos na terça-feira, e encontrou homens: glória a Deus, somos discípulos, mas nem conhecemos o Espírito Santo. Como assim? E Paulo chegou, corrigiu o ensino doutrinário, impôs-lhes as mãos, foram cheios do Espírito Santo, foram estabelecidos na fé, para que não fossem mais levados em ventos de falsas doutrinas. 1 de Pedro, capítulo 5, vemos, por exemplo, o papel apostólico, aqui a dizer aos presbíteros que estão entre vós: admoesto eu, que também presbítero sou com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Qual é aquela glória que nós falamos? Ele falou aqui no capítulo 4. Se alguém como cristão padece, o Espírito de glória está sobre ele. Então ele diz aqui: eu que padeci com Cristo e eu que sobre mim repousa o Espírito de glória. Repara o que ele diz aqui: apacentai o rebanho de Deus entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível glória, coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos líderes, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é que nós estamos aqui a falar? Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas têm essa peculiaridade de preparar os membros da igreja, mas não são eles que fazem a obra sozinhos. A parte dos pastores, profetas, mestres e evangelistas, nesse caso, é de equipar para que os membros, o menor membro do corpo de Cristo, você que diz que não tem valor, que acha que Deus não te chamou, que não é tão ungido, não tem aquele talento, não é acerca disso, mas você sendo parte do corpo de Cristo, chamado para você ser edificado, para que o diabo não te peneire mais, mas você tem a estrutura espiritual, e para que você desempenhe a obra do ministério. Então o livro de Ageu se torna extremamente profético nesse sentido. O povo que dedica-se constantemente no cuidado de suas próprias vidas,
Ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir. Porque assim, quem busca essas coisas são os gentios. Queridos irmãos, quem busca estas coisas são quem? Os gentios. Lê o livro de Mateus capítulo 5 e nós vamos ver isso. Os gentios, capítulo 6, perdão. Os gentios buscam essas coisas. O que mais vemos dentro das igrejas é orar sobre comida, orar sobre casamento. A igreja está cheia de gentios. Que a Bíblia diz. O que está a acontecer é que temos pastores que pastoreiam gentios. É o que está a acontecer. Porque são os gentios que buscam tais coisas. Mateus capítulo 6. Aleluia. Verso 28. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Lê de novo essa parte, gostei muito. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Procuram o quê? Procuram o quê? O que comer, o que beber, casamento. Quando você vem dentro da igreja, porque eu não casei. Gentio. Os gentios é que buscam essas coisas. Quando você vem com essa lenga-lenga, porque não sei o quê, porque o meu tempo, porque isso é o comportamento de quem não conhece o Senhor. Continuemos, no versículo 6 ainda, 20 e 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? Você pode agradecer a Deus nesse momento. Deus, obrigado, porque o Senhor sabe todas as coisas que eu preciso. Amém? De todo o coração, nessa noite. Agradeça mesmo. Aonde você está, Pai, obrigado, porque o Senhor sabe quais são as minhas necessidades. Eu descanso em Ti. Tu és a fonte da minha vida. Eu vou abrir mão. Agradeço mesmo a Deus, que quem bebe dessas águas volta a ter sede, mas quem beber das Tuas que tens a me dar, não terei mais sede. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. O Senhor cuida das minhas... Porque é importante para ti também. O Senhor sabe o que são os cuidados da minha vida. E o Senhor não despreza a minha vida. Eu quero te agradecer porque tu cuidas da minha vida. Obrigado, Deus. Amém? Fale comigo, repita comigo isso. E à medida que você fizer isso, você verá o teu coração a ficar menos ansioso, a ter paz. Talvez você não goste do que eu esteja a pregar, mas eu só estou a confrontar o espírito de inquietude, um espírito de ansiedade e falta de fé. Pai, obrigado, eu descanso em Ti. O Senhor providenciará nossas necessidades. O Senhor cuidará das minhas necessidades à medida que eu cuido da Tua casa. Obrigado, Deus. Não andarei ansioso. E se o rio secar, o Senhor ordenará provisão para a minha casa. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos do estudo também podem dizer amém. Que vocês também são acometidos por causa desse espírito de inquietude. Quando os homens começam a servir a Deus, você já reparou que você era do mundo, gastava cigarro na liamba, na cuca, em todas as outras coisas. Ninguém te disse nada. A primeira vez que você deu uma oferta no Senhor, o que aconteceu? Só descobriram que você deu uma oferta ao Senhor, começaram a ser atacado. Já deram conta o que o diabo faz? O diabo ele está preocupado em fazer com que você não seja um trabalhador. Preste bem atenção no que eu te estou a dizer. A partir do momento que homens e mulheres começam a dedicar-se a servir o Senhor, eles são atacados. Eles começam a ser atacados. E vou te explicar mesmo assim, por experiência e maturidade ministerial. Aprendam a ouvir. Quando começas a fazer só um bocado, ele começa a soprar no teu ouvido. Não dá a te valorizar. Ei! Escola do diabo, é? Agora, você tem que entender uma coisa. Abra comigo o livro de Lucas e você vai ver o que nós estamos a falar. Por isso é que nós estamos a falar, queridos irmãos, tem que haver preparação. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Lucas 17.
Lucas 17, no versículo 7, perdão, vamos ler o versículo 7 ao versículo 10. Queridos irmãos, vou repetir. Isto estou a falar para os trabalhadores da igreja. Estou a falar para o Otávio, estou a falar para o Estevão, estou a falar para o Miro, estou a falar para o Osvaldo, e vocês que estão aí dentro da casa, de onde vocês estão, prestem bem atenção. Quer servir o Senhor? Você quer andar no ministério? Não é fazer 2 dias. Não é fazer nem sequer 20 anos, é uma vida inteira. Queres? Então você tem que dar o teu coração ao Senhor e o teu coração tem que ser circunciso. Você tem que quebrar coisas que você nem sabe que estão lá. Vamos, Lucas 17, capítulo 10, 7 ao verso 10. E qual de vós... Desculpa, irmão. O tema da mensagem, equipando os santos, certo? Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas preparam os santos. O facto de você ter técnica nas tuas mãos para bater um documento, imprimir, acender a lâmpada, não faz de ti preparado para o ministério. O que te prepara para o ministério é beber da experiência de homens que estão dentro do ministério. Portanto, deixa eu te dar um conselho. Não seja arrogante. Aprenda. Porque quando você pensa, não, isso não vai acontecer comigo, já aconteceu. Lucas 17, verso 7 ao verso 10. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Dizei o quê? Somos servos Não, inúteis. repete só. Assim vós que... Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ok. O que é que ele disse antes? Vamos lá. Versículo 2 versículos antes ele pergunta, qual de vós, depois de vocês fazerem as coisas, vos agradecem? Então, quando você... Ouve só. É a palavra do Senhor, não foi o pastor Mauro que escreveu. Mesmo se o pastor Mauro escrevesse esse livro, é digno de ler. Porque o princípio é interessante. É que você faz e fica logo à espera de ser agradecido. Não estamos a dizer que não somos gratos. O que estamos a falar é a tua expectativa. Vou fazer para ser visto. E se não me virem, vou ficar ofendido. Se você está aberto para isso, Satanás vai entrar. Então aprenda no ministério. Você, antes do ministério, você tem que estar morto para a crítica. Porque ele disse, bem-aventurados sois vós quando falarem mal de vós. Se te criticarem e você ficar ofendido, você está a desprezar a bênção que o Senhor te entregou. Você tem que estar morto para a crítica e morto para o elogio. Se te elogiarem, amém, mas não mexe em mim. É uma das principais matérias que você devia dominar. Se você não tiver morto para a crítica e morto para o elogio, mano, quem te lisonjear vai te levar. Quem te criticar e difamar vai te apagar. Você tem que estar morto para a crítica. Por isso que eu estou a te dizer, queridos irmãos, Eliseu lavava as mãos de Elias. O que achas que ele fez? Aprendeu, bebeu da experiência dele. E ele, quando lavou, ele perguntou, esses calos são o quê? É disso. É daquilo. Êxodo 21. Preste bem atenção, queridos irmãos. Você precisa... O discipulado... Eu ouvi uma jovem dizer assim, quem é que é... Assim mesmo, uma pergunta. Quem é que é influenciador gospel? Esse influenciador gospel está em que versículo da Bíblia? Porque você ser influenciador gospel basta só ter internet e um telefone. E redes sociais, né? Mas ser testemunha, você tem que estar morto para a tua carne, cheio do Espírito Santo, para ser uma testemunha de Deus. Queridos irmãos, eu já vi pessoas a dizerem, não, eu é que sustento a igreja. Ó Santíssima Trindade. Se eu estou a dizer que eu, no meu zelo, disse, não, a obra do Lobito não pode cair, e estendi minha mão e Deus me repreendeu. Aprenda ainda. Porque essas mãos cheias de calos e cicatrizes passaram em algum lugar. A menos que você esteja tão exaltado que está a dizer ao Senhor, amém, não precisamos mais dele, tem outra pessoa. Se Deus precisa de mim, quem é você que não precisa? A arrogância entrou num nível tão grande dentro da igreja. Porque nós
estamos na posição em que o pastor não pode falar isso, o pastor antes tem que nos agradecer. Leia de novo Lucas 7, ele disse, qual de vós, tendo o seu servo, depois ainda vai lhe agradecer? Não confunde o facto de reconhecermos, o facto de alguém ser grato por aquilo que eu faço. Amém! Amém! Eu sou grato, eu reconheço, eu olho, eu sei com quem posso contar. Mas vamos te paparicar tentar onde? É como? E por que isso nos custa tanto? Porque eu estou errado. Não, é porque você está vivo para isso. No momento que você estiver morto para a crítica, queridos irmãos, progresso. 1 de Pedro 4. Se sois vituperados por causa do nome de Cristo, vai ainda ver o que é vituperado. Vitupério, lê. Se falarem mal de ti, maldicências se fizerem contra, considerai-vos que abençoados. Olha o que na igreja, não, me abençoaram. Como é que me abençoaram? Eu não Sambizanga sou conhecido como pastor que dá carro. Fui chamado pastor que dá carro. A mesma família que espalhou essa fama, quando eu disse algo, me abandonaram. Quer dizer, Jó perguntou, receberemos o bem e não receberemos o mal? Queridos irmãos, é um conselho para quem está no ministério aos anos que eu estou. Existem muitas pessoas que estão no ministério, amém, não. Tribulações, perseguições. Por favor, me ouça. Esteja morto para a crítica. E aprenda a estar morto para o lisonjeio, morto para o elogio. Repita só comigo. Eu aceito morrer para o elogio. Eu estou morto para a crítica. Em nome de Jesus. E você vai dar conta que, ao final desse tempo todo, o que estava a te dificultar é a tua carne. E você estava a pensar que você tinha razão. É a tua carne. Querido irmão, eu quando cumpri o meu ministério, eu quero então ser levado para casa. Não estou à espera que as pessoas venham bater pala, pastor, não é reconhecer. Quero ir embora para casa. Se quiserem me reconhecer, já estou morto. Não me rouba o meu galardão. Porque o mestre disse, não se preocupa, já recebeste o teu galardão. Cuidado quando você procura receber o teu galardão na terra. Uma questão de caráter. E caráter de Cristo. A Bíblia diz que quando vieram os povos para fazer Jesus rei, ele foi embora. Ele foi embora. Por que não se prega essa mensagem hoje? Tem que se pregar isso. Por que não se prega? Para deixar aberto a falácia do elogio e do lisonjeio. Amém, igreja? Queridos irmãos, acredito, eu vou dizer, até pessoas que não vejo ou que eu não conheço estão aqui. Eu reconheço a importância dessas pessoas estarem aqui. Glória a Deus. Mas, queridos irmãos, assim todos os cultos nós vamos mesmo falar, não, o irmão fulano, nós não esquecemos. Então você vai alimentar uma expectativa de que sempre que alguém fizer, vão colocar na parede. Não vamos remover esse pilar agora porque entrou uma pessoa que é indispensável. Queridos irmãos, menos, amém? Glória a Deus, menos. Quando acharmos, irmãos, quando fizermos o que o Senhor nos mandou, consideremos-nos que inúteis. É por isso que uma barra de sabão, 1 litro de óleo, chama a TPA. Chama a TPA. Por quê? Tem que mostrar. Mas Jesus te disse o quê? A esquerda não saiba o que a direita fez. Por quê? Porque somos servos inúteis. O que significa servos inúteis? Que o que fizemos não é bom. Não é prestigiante para o Senhor. Não, nisso é glorificado o Pai que dês muito fruto. Onde é que eu sou inútil? A glória dele. A glória dele. Amém? Amém. Eu me contento só ser o vaso usado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Amém e amém. Em tempos atrás, uma irmã da igreja me disse exatamente isso. Que saíram os miúdos rebeldes aqui dentro da igreja. Desde que eles tirou. Sabe o que eles fizeram? Ligaram para ela em França. Tudo bem? Como é que está a tua filha? Não esquece que fomos nós que oramos. Ei! Está aí o espírito de rebeldia que nós estamos por. Isso é bruxaria. Glória a Deus. Amém? Eu vou terminando aqui no livro de Êxodo, capítulo 21. Vamos ler verso 21, capítulo 21, verso 1 em diante.
Estes são os estatutos que lhe porás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente dizer: eu amo a meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, eu não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ele não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho agindo deslealmente com ela. Amém. Vamos ler no versículo 6. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. É daí que você ouviu falar que usar brinco, homens usarem brincos era um sinal de escravidão, amém? Usar brincos era um sinal de escravidão, ok? Preste bem atenção. Mas não era só uma questão de usar brincos como sinal de escravidão. Era aqui voluntário, presta atenção, aonde ele diz que se o servo expressamente disser: amo ao meu senhor, eu não quero sair daqui. Então, para que o senhor não seja tido como injusto, ele aceita que a sua orelha seja furada, dizendo: eu tenho uma aliança com esse servo, com esse senhor. A nós foi dito: consideremos-nos servos inúteis. Presta atenção quão diabólico isto é, quão demoníaco isto é. Jovens ligarem para uma irmã e dizerem: como está a tua filha? Lembra-te, fomos nós que oramos. Isso é manipulação. E manipulação é bruxaria. Você está entendendo isso que nós estamos a falar? O espírito de rebeldia, manipulação, é comparado ao espírito de bruxaria. E a título de exemplo, deixa dar esse exemplo. A título de exemplo, eu estou em Luanda há 16 anos. E eu nunca tinha explicado as minhas lutas, a minha liderança espiritual. No dia que eu expliquei, foi porque me perguntaram: Mauro, ouvi dizer isso. E eu ouvi dizer, saiu daqui, dizendo coisas que eu olhei e disse: ok, eu nunca quis falar sobre isso. Mas essas são as minhas realidades, as minhas condições para que eu pudesse pregar o Evangelho. E a pergunta que me foi feita foi: Mauro, por que tu nunca disseste nada? Eu disse: eu fui trabalhar. Eu não vim brincar aqui. Quando alguém é sério e veio trabalhar, ele até pode ser maltratado. Ele continua a trabalhar. Quando alguém não é sério, ele pula do barco, com o barco salva-vidas. Sabe uma coisa da história do barco de salva-vidas? Você tem um navio, e esse navio, em caso de emergência, tem os pequenos barcos salva-vidas. Se você egoístamente entra no barco salva-vidas porque você quer abandonar, sabe que você está condenando os outros que ficaram lá? Porque aquele barco salva-vidas, no mínimo, leva 20 pessoas. Então, você levar o barco sozinho, você está a deixar outras 20 pessoas que deveriam ficar com o barco, entrar também no barco salva-vidas. Mas você só está aí para salvar a tua própria vida. Mas que possamos ter nosso entendimento que fomos chamados para salvar a vida daqueles que não conhecem Cristo. Tua casa hoje está boa porque você recebeu Cristo, certo? Tens paz, certo? Se tiver aflição, você sabe a quem clamar, certo? Lá fora, não conhecem. É sim por causa dos seus pecados. Eles não são coitados. Mas ide pregar o Evangelho. Mas como é que você vai se você não for preparado? Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão se ninguém lhes prega? E a minha pergunta é: como pregarão se não são treinados?
É necessário que você entenda as coisas como elas são, do que meramente precipitarmos-nos e acharmos que é por ali ou por aqui. Queridos irmãos, esse povo diz que não é tempo de cuidar da casa do Senhor. Espero que nessa noite o Senhor tenha removido do teu coração a indiferença, que você abra o teu coração para o Senhor falar contigo, que o Senhor remova de ti todo o espírito de rebeldia, e que o Senhor circuncise teu coração e você se considera um servo inútil, que só somos chamados para fazer o que Deus nos chamou a fazer. O reconhecimento nós não buscamos, a glória é dele. Agora, antes de terminar, eu sou grato a cada um de vocês que, direto ou indiretamente, vem contribuindo muito para esse ministério ser aquilo que nós precisamos de ser e de fazer. Pelas tuas orações, financeiramente, participando, divulgando, Deus te abençoe. Eu te recomendo na presença de Deus. Porém, somos servos inúteis. No final do dia, somos servos inúteis. Aos trabalhadores no estúdio são importantes também. Porém, queremos ser só veículos para que Deus, através de nós, possa tocar na tua vida. O resto, somos servos inúteis. E esperamos com júbilo o sumo sacerdote das nossas almas, que virá com uma coroa incorruptível. Nós não queremos receber um galardão na terra. Jesus disse, o vosso galardão ficou aqui. Não. Amém e amém. Quanto às tuas necessidades, eu quero ministrar para ti antes de terminar. Primeiro eu quis te agradecer por tudo que você faz e por muitas coisas que você ainda vai fazer. Porém, glória a Deus. Deixa ministrar as tuas necessidades. No livro de Mateus capítulo 5, ou capítulo 6, aquilo que eu disse, os gentios buscam por essas coisas, mas não seria justo nem amor só te falar que isso é a atitude de um gentio. Mas deixa-te falar algo da parte do coração de Deus. Vê o que é que ele diz no capítulo Mateus 6, 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Queridos irmãos, repita só como pergunta a ti mesmo nessa noite. Não tenho eu mais valor do que um pássaro? Pergunte-se novamente. Não responda. Deixa Deus te responder. Você está a dizer certamente. Não, mas já conheço o amor de Deus. Não. Não responda. Não tens mais valor do que um pássaro. E Deus disse a Elias, Elias, ordenei um pássaro para que te sustente. E todos os dias aquele pássaro trazia carne para Elias. Você sabia que o corvo é a ave mais egoísta que podia existir? Então, se alguma vez você ouvir Deus te dizer, trarei corvos para te sustentar, saiba que Deus está a dizer, de fontes improváveis o Senhor providenciará tuas necessidades. Mas de repente, Deus disse, Elias, o rio secou e o corvo já não... Agora Deus disse, não mais o corvo, mas ordenei aquela viúva que te sustente. E chegando lá, Elias chegou a ela e disse-lhe, fazei para mim primeiro e depois para ti. Porque ela disse, eu só tenho um bocado de farinha para o meu último jantar e eu e o meu filho depois morrermos. Só que Deus estava-lhe a dizer, tens mais valor do que aquele corvo. Porque aquele corvo que trazia carne para Elias comia também. Aleluia, amém? Deus está a te dizer que você tem mais valor do que pássaros. Que Deus usava para providenciar para o seu servo. Deus abençoava aquele pássaro para que aquele pássaro tivesse e para depois dar a Elias. E Deus tirou do pássaro e disse, Elias, eu quero continuar a providenciar para aquela velha viúva. E então Deus disse, não será mais o pássaro, mas eu ordenei que ela... quando Deus ordenou o sol que brilhasse, saiu luz, veio calor. Está entendendo isso? Quando Deus ordenou que ela providenciasse para Elias, veio provisão para ela. A forma de Deus acudir à pobreza dela foi ela providenciar para o ministério do Senhor.
Quem tem ouvidos, entenda. A forma do Senhor providenciar as tuas necessidades sustenta a casa do Senhor. Você não será envergonhado. Eu não preciso nem de profetizar. Eu se tentasse profetizar, vou profetizar para você colocar a tua confiança em mim. Olha a natureza do Senhor. Olha a natureza, a bondade do Senhor. Tens mais valor do que um pássaro. Tens mais... Aquela mulher disse, é a minha última refeição. Não vai nesses que te dizem que você está a roubar o pobre, que está a te roubar você. Ele que está a te dizer que está a te roubar te acudiu. Eu estou a te dar esperança. Essa mulher era a última refeição. Mas... Hey, aleluia. Há revelações, yeah? Como eu te disse no início. Informação é uma coisa. Conhecimento e revelação é outra. Glória a Deus, amém? Você tem mais valor do que um pássaro. Glória a Deus, que Deus te abençoe.